Irmãos, nessa tarde, diferente da manhã, que eu ministrei sobre esperança, eu vou ministrar sobre o Deus que transforma o destino. Querem ouvir essa palavra em nome do Senhor Jesus? Espírito Santo gera no meu coração esta palavra, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quando minha mãe estava grávida de mim, no ano de 1956, quando ela estava grávida da minha irmã, no ano de 1956, ela teve um sonho, e viu um menino cantando e louvando a Deus, com um livro aberto, e ela era evangélica, meu pai não. Ela foi, pegou uma Bíblia e disse: meu filho vai ser um salmista. E foi lá para o livro dos Salmos e disse: não, Davi é muito batido, vão escolher Asaf, nome de um salmista da Bíblia. Daí quando nasceu, era uma menina, que desilusão, nasceu minha irmã Débora. Ela não gosta que eu chamo ela de desilusão. Que nada, minha querida irmã Débora, seja abençoada agora em nome de Jesus. Ela é uma bênção de Deus. Ontem quebrou o seu pezinho, está na cadeira de roda, minha irmãzinha, que tem 62 anos agora. Mas, na gravidez seguinte, ela lembrou do sonho. E meu pai, como um bom mineiro, tirou minha mãe de Santa Catarina, levou para Minas Gerais de trem, para que o seu filho nascesse em Minas Gerais. E lá eu nasci no dia 5 de outubro de 1958, na cidade de Coronel Fabriciano, interiorzão de Minas Gerais. Um lugar quente, irmãos. Mas ali no meio da família do meu pai, uma família grande de 18 irmãos. E quando a parteira, que eu nasci de parteira na casa da minha tia. E quando a parteira disse: é um menino, a mãe disse: esse é o meu Asaf. E mandou pegar uma Bíblia, e a minha tia só tinha uma Bíblia católica muito antiga, mas ela procurou lá, o nome dele é Asaf. Aí deu a Bíblia para o meu pai levou no cartório, e por isso que eu sou com PH, porque a Bíblia era muito velha. Então meu nome com PH. E eu cresci ensinado na igreja onde minha mãe congregava, Congregação Cristã do Brasil, de uma forma muito rígida, sempre numa luta, em julgo desigual dentro da nossa casa, porque o pai não era crente, e a minha mãe sempre lutando para que nós seguíssemos o caminho do Senhor. Isso durou até os 11 anos de idade na nossa casa, essa luta. Daí minha mãe também desistiu, através de uma amiga ela foi para o espiritismo, e a família toda foi para o mundo, irmãos. Todos os filhos se desviaram, assim, um dia estava na igreja, no outro dia não estava mais. E eu e a minha irmã fomos direto para uma boca de fumo que tinha nas cercanias da nossa casa, no centro de Porto Alegre. E do fumo foi para a prostituição e para tudo que o mundo oferece para um adolescente. E foi uma época muito sombria e triste da nossa história, da minha história, até quando eu tinha 15 anos, quando minha mãe acordou daquele sono espiritual e voltou para o Senhor. Amém. Diz glória a Deus. Aleluia, igreja. Então, ali renasceu a casa, na oração daquela mãe. Não só na oração, mas por 1 ano e meio, as orações e as lágrimas. As lágrimas eram constantes e profundas, pelos seus filhos, pela sua casa. Mas não demorou muito tempo, o mesmo pastor que resgatou a minha mãe, pastor Erasmo Ungaretti, da Igreja Metodista Wesley de Porto Alegre, esse pastorzinho foi lá para tentar conversar com o filho da dona Edurviges, que era eu, porque minha mãe pedia oração incessantemente na igreja, porque meu pai já tinha desistido de tão drogado que eu era, e perdido, e envolvido com boca de fumo, com rock, né, já estava me envolvendo mais profundamente com os traficantes da região,
e assim por diante. Mas aquele pastor não desistiu enquanto não me alcançou, irmãos. Eu fui alcançado por aquela pequena igreja metodista, em meados de agosto de 1974, quando enfim, depois de muita luta daqueles irmãos, de muito amor daqueles jovens que me cercaram daquela igreja, eu entendi quem era Jesus. E eu tive minha vida completamente resgatada por Jesus, pelo poder de Cristo Jesus. E ali Jesus começou a mudar o meu destino. O que eu posso tirar dessa história com respeito à palavra que eu vou ministrar hoje, irmãos, é que ninguém nem nada pode tirar você daquilo que de antemão Deus já planejou para a sua vida, e para a sua casa, e para o seu filho, e para a sua filha, e para o seu marido, e para você, meu amado, e para qualquer pessoa neste mundo, para quem Deus já planejou uma vida, e uma vida em abundância. E o nosso texto hoje, irmãos, está aqui em Atos 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vá à rua que se chama direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim, ok, irmãos? Um instrumento escolhido, glória a Deus, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Amém, amados? Glória a Deus. Aqui nós vemos uma outra história, não muito diferente da minha, de um homem que estava longe daquilo que Deus tinha planejado para ele. Era um homem zeloso, mas sobre si já existia sangue de inocente, e o seu zelo o estava levando a ser um homem perseguidor dos santos, da igreja, do povo de Deus naquela época, logo depois da morte de Jesus. E aquele homem Saulo, entretanto, Deus tinha alguma coisa preparada para ele, que nem ele sabia, nem ninguém sabia, só Deus sabia. No Salmo 139 diz, irmãos, que Deus tem os nossos dias escritos. Como será que é esse livro de Deus, hein? Eu fico olhando para o rosto dos meus irmãos. Deus tem algo escrito para a vida de cada um de nós. Quando nasce uma criancinha, Deus já tem os dias daquela criança preparado, alguma coisa muito especial, porque Deus não escreve: esse aqui vai ser um corrupto, esse aqui vai ser um bandido, essa aqui vai ser uma prostituta. Deus não escreve isso, irmãos. O desejo de Deus é que cada vida seja salva, redimida pelo sangue de Jesus, e isso está escrito no livro. Glória a Deus, aleluia. Se você crê diferente disso, irmãos, eu não sei, mas eu acredito que no livro de Deus está escrito a salvação de toda criatura, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso estava escrito no livro do Asaf, isso estava escrito no livro de Deus, acerca de Saulo de Tarso, aquele homem perseguidor da igreja. Isso está escrito no livro de Deus, a teu respeito, a respeito dos teus filhos, da tua casa, da tua família, meu irmão. Glória a Deus.
Porém, a única maneira do nosso destino se cumprir, e esse é o nosso primeiro ponto, os passos para alcançar nosso destino preparado por Deus, você tem que estar disposto a encontrar seu propósito, que só pode ser encontrado através de um encontro verdadeiro com Jesus. Ninguém pode encontrar destino nenhum, como creem os muçulmanos e muitas outras religiões, que você simplesmente constrói o seu destino. Não, nosso destino foi construído na cruz, meus irmãos. Nosso futuro foi construído por Jesus na cruz, e é esse Jesus crucificado, aleluia, que nós pregamos como autor e consumador da nossa fé, o único que pode dar para nós a vida e a vida em abundância que Deus preparou para cada um de nós, irmãos. Começa com o encontro com Jesus. Isso foi o que definiu a minha vida. Foi aquele dia lá, prostrado diante do Senhor, quando eu entendi a salvação, quando eu entendi que eu era um pecador e precisava do amor e da redenção de Cristo Jesus. E ali eu pendurei meu eu na cruz, meus amados, para viver a vida e o destino que Deus tinha preparado para mim. Ali, uma nova história Deus tinha para mim. Glória ao Senhor Jesus. Ali começou a nova história, aqui nesse dia, um dia antes ou 2 dias antes disso, lá no caminho de Damasco, aquele homem cheirando sangue, doido para encontrar mais uns cristãos, para levar para o sinédrio. Aquele homem teve um encontro real com Jesus, irmãos. Jesus apareceu para Paulo e aquela luz simplesmente falou no coração de Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali aquele encontro com Jesus começou a mudar a vida daquele homem, e ele começou a alcançar o seu destino. Irmãos, não adianta nós proclamarmos mudança de vida, mudança de rumo, mudança de história, mudança de destino, sem conversão real em Cristo Jesus. Por isso que o evangelho integral, ele passa pela restauração total de uma vida e de um encontro frontal com Cristo Jesus. Nós podemos ter boas ações, nós podemos ajudar as comunidades, nós podemos ir nas prisões como a nossa igreja vai em Porto Alegre, mas o nosso objetivo maior como igreja é levar as pessoas a um encontro radical com a pessoa de Jesus. Sem isso não tem transformação. A igreja concorda? Aleluia. Não adianta você levar boa vontade à sua família. Não, tem que ter encontro com Jesus. Tem que ter a revelação de Cristo Jesus. Algumas vezes Deus nos usa para isso, mas o Senhor Jesus está se revelando pelo mundo afora. Eu trabalho no Oriente Médio há 21 anos, e a história que eu mais encontro, que eu mais ouço lá, é de Jesus aparecendo para pessoas no sonho, Jesus se manifestando ao coração das pessoas pelo mundo afora e transformando as vidas. Elas começam a procurar por Jesus desesperadamente até encontrar uma igreja ou um cristão em algum lugar. Nós batizamos um homem em um dos países árabes, e quando nós chegamos, esse homem já estava convertido. Quando nós o encontramos, um dos nossos discípulos encontrou, começou a falar com aquele rapaz e falou sobre Jesus. Daí aquele moço disse: eu já conheço Jesus. Eu disse: você? Daí perguntou: você conhece? Sim, eu conheço Jesus. Mas como que você é árabe? Você você é iraquiano. E ele disse: eu sou iraquiano, mas eu conheci Jesus. Sabe como? Eu estava no exército do Iraque, e o exército estava lutando contra o Irã, e a minha companhia ficou lá no meio do deserto, guardando um território, guardando um território, e eu estava numa trincheira. Aquele homem contou, eu estava ali deitado naquela trincheira por 2, 3 dias, e algo estava me incomodando ali naquela terra. Eu comecei a fuçar na terra o que estava embaixo, e eu puxei, e era um Novo Testamento, dos Gideões Internacionais, em árabe. E eu ali na trincheira não tinha o que fazer, comecei a ler aquele livrinho, e conheci a Jesus naquele livrinho.
E ali, através daquele livrinho, me tornei cristão. Irmãos, isso parece uma história da carochinha, mas isso foi contado por uma pessoa que numa trincheira, no meio do Oriente Médio, encontra um Novo Testamento dado pelos Gideões, e aquilo ali o incomodou, ele pegou aquilo ali, conheceu Jesus, através daquilo ali, irmãos, aleluia, isso é a obra que Deus está fazendo no mundo, Deus está indo na frente, aleluia, porque tem muita gente que é muito preciosa para Deus, são instrumentos escolhidos para serem usados por Deus, assim como também é o Abdullah, um outro árabe que eu conheci no Oriente Médio, e ele contou a sua história. Eu caí numa prisão, porque eu era terrorista, ali conheci um cristão que estava preso, e esse cristão me discipulou por 3 meses, eu entreguei a minha vida para Jesus. Hoje o Abdullah é um dos maiores pastores e líderes cristãos no Oriente Médio, um homem que se entregou a Jesus por causa do testemunho de alguém numa prisão. E Deus está fazendo isso pelo mundo afora. Eu poderia ficar aqui contando as histórias de Deus, irmãos, como Deus está mudando o destino de pessoas, de vilas, de regiões inteiras desse mundo, porque Deus é um Deus em movimento. A nossa fé é uma fé de oração em movimento. Quando você orar, ore pelas nações da terra, ore pelos povos, ore pelos perdidos, ore pelos hinduístas, pelos muçulmanos, pelos budistas desse mundo. Vai orando, irmãos, porque Deus está fazendo. Deus tem muita gente preciosa que precisa encontrar Jesus. Aleluia. Tem que estar disposto a encontrar o propósito, que só pode ser achado de Jesus, através de Jesus. E quando Jesus entra, irmãos, Jesus transforma tudo. Irmãos, Deus transformou os meus desejos. Eu não tinha noite que eu não queria me drogar. Agora eu queria estar naquela igreja tocando violão com aqueles jovens. Era tudo o que eu pensava. Daí eu comecei a trabalhar e depois comecei a estudar. Eu já estava parado na escola há 4 anos, tinha abandonado os estudos para ser drogado. Deus começou a mudar os meus desejos, eu não queria fazer outra coisa, e foi isso que aconteceu com Paulo. Logo depois disso ele já permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas já proclamava Jesus. Era isso que eu queria fazer, irmãos, porque só Jesus pode fazer essa transformação radical. Por isso, ore, ore, ore pelos filhos, ore pelos parentes, ore pelos vizinhos, ore para que Jesus faça essa transformação de destino. Não pare de orar, em nome do Senhor Jesus. Só Jesus pode fazer isso, e transformou radicalmente. Era Saulo, virou Paulo, era perseguidor, agora é pregador, porque era instrumento escolhido para Deus. Aleluia. Isso nenhum homem pode fazer. Nenhum de nós pode fazer essa transformação. É Jesus de dentro para fora que faz essa transformação. Aleluia. Segundo ponto, aleluia. Temos que saber claramente o que Deus pensa de nós. Paulo já foi sabendo logo que ele era um instrumento escolhido por Deus, que Deus tinha alguma coisa especial. Já tinha um homem de Deus na porta dele, e já estava ali preparando, aleluia. Eu creio que Ananias repetiu para Paulo: Paulo, você é um instrumento escolhido por Deus, você vai pregar o evangelho pelo mundo afora. Sim, Deus tem uma obra preparada para você. Nós temos que saber, irmãos, para termos o nosso destino mudado por Deus, nós precisamos saber claramente o que Deus quer de nós. Deus quer que você seja também esse instrumento escolhido, e cada pessoa saiba que ela é preciosa para Deus, é alguém amado por Deus, que Deus amou você acima de qualquer coisa, que vale mais uma vida para Deus. Existem verdadeiras festas celestiais quando um pecador se arrepende e muda o seu destino. Existe festa no céu. Sabe por quê? O valor que Deus dá para uma vida, irmãos. Por isso que eu amo essa visão do MDA. MDA, meu discípulo amado. Quando o pastor Eibe pregou isso lá em Porto Alegre para a nossa liderança, essa palavra caiu no meu coração. Isso não é como a gente vê um discípulo, irmãos. É como Deus vê um filho amado. Foi o que Jesus disse,
Foi o que Deus disse para Jesus: esse é o meu filho amado. Isso é o que Deus diz para cada um de nós: você é um filho amado. Aleluia. Você tem que já começar a sua vida cristã sabendo quem você é. Eu sou um filho amado. Erga sua mão e diga: eu sou um filho amado. Aleluia. Eu sou um filho amado, escolhido por Deus. Eu sou um filho amado, escolhido por Deus para cumprir o propósito de Deus nesse mundo. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Paulo já foi sabendo que não ia ser fácil, que ia ser duro, que ia ter sofrimento, que ia ter perseguição, que ia ter oposição, aleluia, mas sabia que quem estava fazendo aquela obra de transformação era Deus, aleluia. Terceiro, tem que se preparar. Dentro da preparação de Deus, aqui a preparação de Deus era um homem de Deus impor as mãos sobre ele. Não era ele apenas ir, já é um convertido, não. Ele tinha que ser batizado, e tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus. Tinha que ser inserido no corpo da maneira correta de Deus. Tinha que ser bem nascido para encontrar o propósito de Deus, irmãos. As pessoas têm que ser bem nascidos, têm que ter arrependimento, confissão, perdão de Deus e restituição. Tem que ter salvação verdadeira, tem que ter entrega da vida para Jesus. Esse é o bem-nascido, alguém que é nascido da água e do Espírito, na presença do Senhor. Deus não quer adeptos, Deus quer filhos bem-nascidos no seu reino, através da água e do batismo, batizado com o Espírito Santo, inserido no corpo, recebido no corpo. Aqui tinha um ministro precioso de Deus, que já tinha recebido imposição de mãos, para ser separado para a obra de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Foi uma preparação integral, e essa preparação Deus quer com todas as pessoas, meus irmãos. Nós temos um trabalho nas prisões, e a prisão é um lugar interessante de pregar o Evangelho. Primeiro porque cada culto que eles assistem cada 3 cultos que eles assistem é um dia menos de pena. Então está todo mundo lá, irmãos. Glória ao Senhor Jesus, está todo mundo lá. Daí a gente deixa aquela pilha de livros e um monte de gente vem: eu li o seu livro, eu gostei demais do seu livro. Cada 3 livros que lê é um dia menos de prisão. Sabia, irmãos? Tá mole a prisão agora, viu? Isso mesmo, cada 3 livros que lê é um dia menos de prisão. Cada 3 cultos que assiste, pelo menos essa é a lei lá no Rio Grande do Sul. E deve ser em outros lugares também. Diminui a pena, porque são coisas proativas, positivas na vida de um preso. Então os livros eles registram quando leem, tem a fichinha que entrega tudo direitinho. E é interessante falar com aquelas pessoas, porque elas recebem, né? E muitos deles recebem a palavra com alegria. Esses dias eu cheguei na ala mais perigosa da penitenciária masculina, e um lá atrás: oi, Azaf. Eu disse: ué, o que tu está fazendo aqui? Pois é, eu me desviei e fui para o crime. Né? Conversei com aquele rapaz, graças a Deus ele voltou para o Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos sempre ter certeza de que essas pessoas são bem-nascidas. Temos que levá-las ao compromisso, temos que levá-las ao batismo. Aqui foi a prova de fogo para o Paulo, né? Ananias já disse: agora você tem que ser batizado. Se ele fosse um crente fajuto, se só tivesse uma experienciazinha com Jesus, né? Um aquecimento de coração na estrada de Damasco, não, mas aqui não. Ananias levou ele: você vai ser batizado agora, vem cá, você vai ser batizado com o Espírito Santo, aleluia. Foi recebendo tudo de Deus, aquilo que é completo de Deus. A preparação de Deus na vida de uma pessoa tem que ser completa, não pode ser pelas metades. Esses crentes que só, né, sou evangélico por ser evangélico, não. O que nós queremos é um compromisso com Jesus. Amém, irmãos? Para as pessoas serem bem-nascidas. Glória ao Senhor, glória a Deus. Tem que ter a preparação de Deus para impactar todos os níveis deste mundo. As pessoas têm que ser bem preparadas espiritualmente.
têm que estar imunizadas contra este mundo, e só através da preparação espiritual que eles alcançam. Glória ao Senhor Jesus. Quarto, as pessoas têm que ser curadas. Muitas pessoas vêm para Deus, elas estão com escamas, elas não conseguem ver, sua visão está obstruída, tem que tirar as escamas dos olhos, tem que restaurar a visão, tem que restaurar a capacidade de olhar o mundo com os olhos de Deus. Amém, irmãos? Tem que tirar as escamas. Para alcançar o destino que Deus tem para cada vida, tem que cair escamas. Qualquer pessoa que vem desse mundo, como aquele moço Abdullah disse, todos os muçulmanos são endemoniados. Foi radical, mas como ele é ex-muçulmano, eu recebo a palavra dele como verdade. Ele disse que ele ora por qualquer muçulmano e o muçulmano cai endemoniado. Sabe por quê? Porque está totalmente possuído por demônios desse mundo. Então a gente tem que ter cuidado, para que as pessoas, quando vêm para Deus, as escamas caem. Tem que cair, tem que tirar as escamas, tem que impor as mãos para voltar a ver corretamente, para ter a visão de Deus. Porque isso vai ajudar para alcançar o nosso destino. Nós temos que ter a visão de Jesus bem clara na nossa frente, bem clara no nosso coração. Nós temos que ver o caminho que Deus tem nos dado para trilhar, para nós andarmos este caminho com retidão. Paulo aqui, ele recebeu o trabalho completo, as escamas caíram, ele foi curado, ele foi restaurado, aleluia, ele pôde ver o que Deus tinha para a sua vida, e logo em seguida, ele começou a caminhar. Glória a Deus. É assim, quando Deus muda um destino, irmãos, Deus faz a obra integral. Glória ao Senhor. Quinto, irmãos, tem que ser perseverante. Tem que ter perseverança. Para mim, a perseverança é uma virtude de Deus na vida de quem quer alcançar aquilo que Deus planejou para a sua vida, para o seu destino. E a perseverança Deus vai ensinando através das lutas, das tribulações. A perseverança vem, irmãos, quando nem todas as coisas são do jeito que nós pensamos. E às vezes, como eu contei para os irmãos de manhã, nós temos oposição clara do diabo. Eu tive muita oposição do diabo para eu seguir o caminho do Senhor. Primeiro eu tive oposição do próprio diabo. Eu estava ali recém-convertido, novo convertido, e os traficantes não me deixavam em paz. Eles eram todos em volta da minha casa. Eu pegava 2 ônibus para ir para a igreja. No ônibus do meio eu encontrava um traficante com baseado de maconha me oferecendo droga de graça, irmãos, e me cercando de tudo quanto é jeito. Como foi difícil abandonar a oposição. E aqui Paulo começa a passar tudo quanto é tipo de oposição. Ele tem que, Saulo escapa dos judeus, decorridos, versículo 23, muitos dias os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar, mas os discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Começa aqui, escapar, vai para Jerusalém, e lá também de novo, daí os judeus querem matar Paulo em Jerusalém, daí ele foge de uma vez. Mas Paulo foi perseverante. Você vê um homem, depois lá em 2 Coríntios 11, ele vai contando a sua história, e por tudo que ele passou, por apedrejamento, por açoites, por tudo, perseguição entre os irmãos, perseguição entre as pessoas, e assim por diante, vai sofrendo a oposição de judeus, de romanos, de tudo, mas ele perseverou, irmãos, aleluia, para alcançar o nosso destino. Nós não podemos retroceder na primeira oposição, parar na primeira perseguição, não, nós temos que ir adiante. Ser um cristão no mundo de hoje não é uma coisa simples, é uma coisa que envolve perseverança.
manter nosso coração aceso e a chama acesa na nossa vida. Orar por pessoas não é uma coisa simples, irmãos. As transformações de Deus no destino das pessoas que nos cercam, elas não vão acontecer do dia para a noite. Muitas vezes acontece como aconteceu com Paulo, numa revelação a pessoa é transformada. Comigo foi assim também, mas as pessoas vão sendo mudadas por Deus. Eu lembro que o meu caminho com Deus, ele foi vagaroso. Um ano antes desse fato de eu me converter, eu estava lá no meio dos drogados, estava chovendo, e eu comecei a escrever uma música, sabe para quem, irmãos? Para Jesus, como drogado. Cristo, esta chuva que cai, por certo são teus olhos, que agora choram teu sofrimento, que muitas vezes é esquecido por mim, e te faz chorar. Minha primeira música cristã, irmãos, eu era drogado ainda, quando eu escrevi para Deus, já era Deus incomodando o meu coração. É um processo, mas eu já estava cercado de oração, já tinha uma igreja orando por mim. Por isso, igreja, orem, sua célula, ore pelas pessoas, não esmoreçam, não parem de orar pelas pessoas, até Deus fazer e completar a obra na vida daquela pessoa, e vai ter transformação. Irmãos, não é por força nem por violência, é por perseverança em oração. Tem um amém da igreja aí? Amém. Glória a Deus. É por perseverança. As transformações de Deus é por perseverança. Às vezes em pessoas que nós não imaginamos, Deus alcança o coração. Nós temos uma filha especial, irmãos. Nossa filha Aurora nasceu com a síndrome de Prader-Willi, uma síndrome que gera muitas deficiências, problemas psíquicos, problemas motores, principalmente emocionais. Nossa filha hoje tem 28 anos e ainda age como uma criança de 6, 7 anos de idade. É muito amorosa, mas o que eu quero contar é que quando a Aurora tinha 12, 13 anos, nós começamos a orar para que a Aurora tivesse uma experiência com Jesus, irmãos. Será que uma criança especial pode ter uma experiência com Jesus? Hein? A Jeca? Pode. Glória a Deus. Pode ter. Glória ao Senhor Jesus. E nós começamos a orar pela Aurora. E um dia, irmãos, nós recebemos um telefonema do retiro. E era a Aurora. E ela eufórica gritando: pai, eu fui batizada no Espírito Santo. Eu disse: o que, minha filha? Eu fui batizada hoje com o Espírito Santo. Eu disse: não pode ser, né? Vem aquela dúvida, mas tinha sido mesmo, irmãos. Deus entrou lá no meio daquela mente, e nós orando pela Aurora, para ela tivesse pelo menos fé, e Deus já vai e batiza com o Espírito Santo. E naquele ano a Aurora foi batizada nas águas, irmãos, que coisa linda, ela confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aleluia, e Deus nos deu aquela vitória, glória ao Senhor. É oração, você vai orando pelos seus filhos, não importa a condição, você vai orando, você vai ver os milagres de Deus, igreja amada, você vai experimentar os milagres de Deus, aleluia. Não desista dos seus amados, sejam eles normais ou especiais, não desista, ore para que a ação de Deus seja integral, seja perseverante, meus amados, em cercar o destino daqueles a quem você ama, daqueles que estão perto de vocês. Irmãos, a intercessão da igreja, aleluia, é um dos maiores fatores da continuidade da obra de Deus. Quando nós oramos, nós abrimos as portas espirituais de qualquer lugar, de qualquer coisa, de qualquer coração, de qualquer pessoa, em nome do Senhor Jesus. Há poucos anos atrás, quando nosso filho entrou na universidade, irmãos, nosso filho normal, entrou com 17 anos, em primeiro lugar na universidade de música, para tocar violino, né? Passou super bem na prova específica, já era violinista, e foi para
altos níveis da música clássica, meus amados, mas ali a cabeça daquele menino que cresceu na igreja, que cresceu debaixo dos princípios de Deus, do governo de Deus, começou a mudar com as ideologias desse mundo, sendo atraído pelas coisas satânicas que estão nas universidades, irmãos, e quase vimos nosso filho perdendo a sua fé, perdendo os valores e os princípios de Deus, e eu e a mãe, e a igreja, e os pastores, e o presbitério da igreja, começamos a orar por ele e por outros jovens, e cercá-los de oração, e jejuar, e orar, e profetizar, e à noite íamos na cama dele, ele estava dormindo, expulsava os demônios, em cima do menino, glória ao Senhor Jesus, orando com fé, com perseverança, aleluia, sem cessar, orai sem cessar. E eu digo para vocês, Deus nos deu a vitória. Persevera, irmão. Diga ao seu irmão, persevera. Não para, papai. Não para, mamãe. Não para, vovó. Não para, vovó. Persevera. Deus hoje de manhã falou sobre esperança. Agora Deus fala sobre perseverança, para nós alcançarmos o nosso destino e os daqueles que estão ao nosso derredor. Perseverança, igreja, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Aqui Deus deu perseverança. Deus deu perseverança para esse homem Paulo, mas Deus deu perseverança para as pessoas que estavam em volta dele. Tinha um homem chamado Barnabé, e vocês conhecem muito bem o fator Barnabé. Paulo, lá em Jerusalém, não tinha credibilidade, mas alguém cercou, alguém perseverante cercou Paulo, levou para os apóstolos. Depois, Paulo foi embora, sumiu, ninguém sabia mais onde estava o Paulo. Lá foi Barnabé atrás do Paulo, e traz Paulo de volta, e recupera aquele homem, e persevera na amizade. E aqui nós temos um outro fator, irmãos, para as pessoas alcançarem o seu destino, elas têm que ter discipulado, elas têm que ter cuidado, elas têm que ter outras vidas em volta delas, elas têm que ter alianças formadas no corpo de Cristo, no reino de Deus, aleluia. Se não fosse isso, irmãos, eu teria me perdido muito cedo, mas eu tinha pastores, eu tive irmãos, tive aquele grupo de jovens que me cercaram, que não me davam folga. Eu consegui um trabalho, eles sabiam que eu saía do trabalho e passava no meio das bocas de fumo, eles me esperavam lá no trabalho, jovens crentes, para eu não passar sozinho naqueles lugares. Cuidado com as vidas. A igreja, de uma forma geral, não essa, mas muita gente negligencia o discipulado e o cuidado, irmãos. Para a minha vida isso é primordial. Para a vida de qualquer ministro, ser pastoreado e ter alianças profundas no reino de Deus, como eu falei para os músicos ontem, é primordial. Se não fossem essas alianças que eu formei no reino de Deus, aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com os meus pastores, aliança com o meu chamado, aliança com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos e amigos diante de Deus, se não fossem essas alianças, por certo, meu destino poderia não se cumprir. Mas graças a essas alianças, irmãos, Deus me manteve de pé nesses 44 anos, caminhando debaixo do reino de Deus, sem nunca abandonar minha igreja em Porto Alegre. Esses mesmos pastores que me ganharam para Jesus, até hoje, 45 anos depois, ainda são os meus pastores. Aqueles dois velhinhos queridos, são meus vizinhos e meus pastores. Que a gente mora, os 7 pastores todos juntos, em aliança de amor. Glória ao Senhor Jesus. Isso é cuidado. Para alcançar o destino tem que ter cuidado das vidas. Não, você não pode largar as pessoas soltas por aí. Nós temos que estar ali do ladinho delas. Ah, fulano sumiu, teve uma experiência tão bonita lá na estrada de Damasco, mas está desaparecido. Deus levanta, vai o Barnabé procurar Paulo, anda de cavalo até a beirada, até Tiro, ou até Cesareia, onde tinha um porto, pega um navio,
vai não sei para onde, vai para o Chipre, depois vai lá até a Turquia, lá em cima, até encontrar Paulo e trazer Paulo de volta para Antioquia, porque era um instrumento precioso para Deus, aleluia. E um discipulador sabe que cada discípulo é um instrumento precioso para Deus, cada pessoa, cada filho é um instrumento precioso para Deus. Não desista. Não desista dos seus filhos, não pare de orar por eles, irmãos. Ele está no mundo, continua orando, jejuando, semeando a palavra de Deus, semeando a palavra de Deus, irmãos. Eu chegava drogado, escutava minha mãe orando e chorando dentro do quarto, no meu coração eu ridicularizava, mas numa outra parte do meu coração eu tinha pena e tinha temor. Não pare de chorar pelas pessoas. Nós temos que continuar a chorar pelas vidas, ter amor verdadeiro para que elas encontrem o seu precioso destino. Tem que ter cuidado e proteção, e foi isso que Paulo encontrou, foi isso que eu encontrei. Poxa, já vai o horário, irmãos. E por último, tem que encontrar o poder para realizar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Para encontrar nosso destino, nós temos que encontrar o poder do Espírito Santo, o poder radical do Espírito Santo, ser transformado, sermos batizados e ministrarmos. A igreja não pode parar de ministrar o Espírito Santo para as pessoas, irmãos. Nós precisamos desse poder transformador, do poder do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que nós continuaremos fazer a obra de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nesse mundo, levando as pessoas a cumprir o seu destino. Nós temos que crer no poder do Espírito Santo, aleluia, e o Espírito Santo vai na frente, dizer, vai na frente, Espírito Santo. E você vai encontrando as pessoas pelo mundo afora, aonde o Espírito Santo já está trabalhando. Um dia eu sentei do lado de um homem no avião, e ele me perguntou alguma coisa de Deus. Estava um pôr do sol bonito, e ele disse, só pode ser Deus que faz isso. Eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a falar do eterno propósito de Deus. Você sabia que Deus tem um plano para a sua vida? E fui falando de Jesus. Ele disse, moço, eu tenho uma gerente na minha loja que me fala sempre exatamente isso que você está falando. Quando eu descobri, era uma das irmãs lá da nossa igreja, que era gerente da CIA, e falava com esse supervisor, sempre falava de Jesus. Aleluia. Deus não tem coincidências, Deus tem continuidade, irmãos. Deus não tem coincidência, Deus tem continuidade para a gente semear na vida das pessoas, e a gente vê o quanto Deus zela por uma pessoa. Outra vez, eu saí de Curitiba correndo para um encontro que eu tinha em São Paulo, entrei no avião, quando estava descendo em São Paulo, eu vi que eu estava sentado na poltrona errada, no avião errado, descendo no aeroporto errado, saí correndo do voo para pegar um táxi para ir para Guarulhos, porque minha mala chegou em Guarulhos, e eu desci em Congonhas, pulei dentro de um táxi, e era o táxi errado. O moço disse, esse já está ocupado. Tudo naquele dia estava errado, irmãos. Eu fui lá para o fim da fila, acabei entrando num táxi, e disse, moço, corre para Guarulhos, que eu estou atrasado, minhas malas chegaram em Guarulhos lá. Daí eu sentei em cima de alguma coisa no banco, puxei, uma Bíblia? Você é crente? Ele disse, não, mas eu estou lendo a Bíblia. Mas por quê? Porque eu estava em depressão, e um amigo aqui do táxi me deu a Bíblia, mas eu estou em Levítico e não entendi nada. Eu disse, Levítico é brabo mesmo, meu amigo, mas eu vou te ler uma coisa. Daí abri em Romanos 8, 28 e disse, olha aqui o que eu vou ler para você. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Daí eu expliquei para ele o que era o propósito de Deus, e o que era Jesus, o que era o propósito de Deus, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, e o que Deus queria para a vida dele, é que ele fosse um membro dessa família, uma parte dessa família. Esse era o amor que Deus tinha para a vida
dirigi o táxi e convulsivamente eu disse: moço, para ali, assim você não consegue dirigir. Aquele moço saiu do táxi, me abraçou e disse: é isso que eu estou procurando, eu quero ser esse filho de Deus. Entregou ali a vida para Jesus, irmão. Quando eu entrei no avião errado, Deus já estava vendo quem precisava de Jesus. E você é esse instrumento, irmãos. É um companheiro do Espírito Santo na realização da grande obra de Deus. E isso aqui, aleluia. E Paulo aprendeu a viver na dependência do Espírito Santo, e assim ele alcançou o seu destino. Eu tenho aprendido a viver na dependência do Espírito Santo, assim vou galgando o meu destino na direção de Deus. E você também, meu amado, aprenda a viver no poder e na unção do Espírito Santo. Você pode estar indo para a direção mais errada, mas hoje você vai encontrar diante de Deus o seu destino. Quando você trilha este caminho, você vai encontrar o que Deus já tem de antemão preparado para a sua vida. E se você é essa pessoa que hoje quer encontrar o seu destino, eu quero te convidar a vir aqui nesse altar, porque eu quero abençoar a tua vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Se você quer hoje encontrar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, ou para a sua casa, ou para um filho e uma filha, vem cá, meu irmão, vem aqui. Glória a Deus, que eu quero abençoar a sua vida. Quero profetizar que o seu destino vai ser aquilo que Deus preparou para você, que nem você vai conseguir estragar aquilo que Deus preparou para você. Ninguém vai conseguir estragar o que Deus planejou para a sua casa, para a sua família, meu amado irmão e irmã, em nome de